Feliz é o homem que persevera na provação. Todos enfrentamos provações. O que define a nossa história não é se a gente vai enfrentar provações ou não. Todos enfrentamos. O que define o nosso destino profético é como enfrentamos as provações. Você consegue medir o número da maturidade de alguém pelo número de horas que essa pessoa fez o que não gostaria de fazer. Por que a gente vê pais trabalhando, mulheres solteiras, mães que às vezes são a única fonte de provisão da sua casa, trabalhando mesmo cansadas, trabalhando mesmo com desafios, trabalhando mesmo com retaliações? Por quê? Porque eu preciso alimentar os meus filhos, porque eu preciso levar provisão para minha casa, porque eu preciso permanecer de pé, porque eu sou a segurança deles, porque eles precisam de mim. Irmão, esse nível de consciência faz com que a gente suporte provações. A visão, pega isso aqui em nome de Jesus, a visão é o que traz propósito à sua dor. Quando você tem uma visão clara, você suporta a pressão de forma mais leve, porque eu sei por que eu faço o que eu faço. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, persistência, resiliência. Pois no tempo certo colheremos. Aí agora tem uma condicional: se não desanimar. A Bíblia está dizendo que é possível começar bem e não terminar bem porque você desistiu no meio do caminho. Tem gente que começou semeando coisas boas, mas desistiu de semear porque ainda não havia começado a colher. Deus está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimar. Tem muita gente que está exatamente assim em relação ao romper da sua casa, em relação ao mover no teu casamento, em relação à expansão do teu ministério. Pastor, eu estou há 5 anos fazendo o que Deus me chamou para fazer. Continue. Pastor, eu estou há 20 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Continue. Sei que nem sempre é motivador para nós que fazemos parte da geração mais ansiosa que a terra já viu. Ouvimos alguém dizendo que talvez o que você precise para viver o que Deus falou que você veria é esperar. Talvez a palavra de ordem de Deus para alguém aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle, eu não menti em relação ao que eu te prometi, eu não mudei de ideia. Então aguarde, confie, espere e continue semeando bem, porque se você não desanimar, no tempo certo colherá o que eu te prometi. Alguém está comigo? Diga amém. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos geram tempos difíceis. Então a geração que a gente tem hoje, os mileniais, geração touch, os nossos filhos, os adolescentes que a gente tem criado, liderado, qual que é o desafio deles? É estabelecer aliança. Nunca vimos uma geração que trabalha tão pouco tempo em cada lugar. Por quê? Porque tudo está sempre ruim. A última empresa, o problema era o patrão, a outro problema era o ambiente, na outro problema eram os desafios, na outro problema era a meta, na outro problema era a logística, na outro problema... Talvez o problema seja que estamos tendo dificuldade de estabelecer alianças de longo prazo. Enfrentamos hoje um desafio de estabelecer alianças de forma constante. Isso não diz respeito só ao nosso trabalho, isso diz respeito ao nosso casamento. O número de divórcios dentro da igreja tem crescido, não tem diminuído. Por quê? Porque aceitamos como um plano B a ideia de divorciar se a gente não se adaptar no início do casamento. Aquela ideia de que a gente casa para sempre, muita gente já acha que isso é só algo figurado, folclórico ou romantizado. Se der errado, eu separo. Se eu não gostar da repreensão do pastor, eu mudo de igreja. Se eu não gostar de 3 pregações seguidas, eu saio dessa comunidade. Se eu não me adaptar muito bem ao meu novo chefe, eu mudo de emprego. Mas precisamos entender que isso pode ser uma expressão de imaturidade, porque meninos têm dificuldade de estabelecer aliança. Não dá para ser persistente se você não for maduro. E se você for maduro, você precisa aprender a estabelecer alianças. Qual que é a diferença entre uma aliança e uma conveniência? Aliança significa estamos juntos independente das circunstâncias. Conveniência significa estamos juntos até o dia que eu discordar de você. Uma conveniência significa a gente está junto enquanto a gente concorda. Uma aliança significa a gente está junto independente do que acontecer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Essa é a diferença fundamental entre aliança e conveniência. Porque só existe lealdade na discordância. Você não precisa ser leal ao seu pastor quando você concorda com ele, mas você vai precisar ser leal ao seu pastor quando você discorda dele.
A lealdade só existe na discordância. E é por isso que meninos não conseguem estabelecer alianças. Por quê? Porque meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que precisam fazer. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Deus manda falar para você continuar orando, continuar confiando. Quando você conseguir, você jejue. Não pare de marchar. Porque Deus, diante do processo que você está vivendo, Deus está se comunicando com você através da sua intuição. Não ouça ninguém. Não ouça ninguém. Não ouça vozes. Não ouça sua razão. E não haja pela sua emoção. Você vai agir agora e você vai tomar decisões através da sua intuição, que é o Espírito Santo falando com você. Sabe essa voz dentro do teu coração? Sabe essa voz que você ouve, que parece que é você falando com você mesmo? É o Espírito Santo falando contigo, usando a sua própria voz, através do seu pensamento. Então você vai seguir a sua intuição. Deus manda dizer para você, o que vai te guiar é o amor que eu coloquei no teu coração. É esse amor que você nutre, é esse amor que está crescendo todos os dias, que vai levar você para o triunfo, levar você para a vitória, levar você para a restituição, levar você para uma grande honra. Então, através da sua intuição, Jesus falando com você, é que você vai conseguir atingir o processo aonde Deus quer levar você, o degrau que você vai subir, o troféu que Ele vai te dar, as honrarias que Ele quer te entregar. Então, não desista. Siga a sua intuição. Não vá pela ideia de ninguém, pelos pensamentos de ninguém, pela palavra de ninguém. Não ouça nada disso. A sua intuição é que vai guiar você para um grande processo. Você vai sair do cenário que você está, você vai entrar para um cenário novo, você vai conseguir grandes coisas com Deus, tomar posse do seu milagre, da sua bênção, receber grandes restituições na mão de Deus através da sua intuição. Que isso vai acontecer através do Espírito Santo do Senhor que habita dentro de você. Então não se desconecte de Deus. Continue na sua oração, buscando, confiando, orando salmos. Tudo que Deus tem te falado, continue acreditando, nutrindo. Exerça a tua fé. A fé, você vai manter a sua fé, nutrir a tua fé e fazer ela crescer com pensamentos positivos. Então tudo aquilo que Deus falou que ia fazer é positivo. Então permaneça na positividade com Deus. O reino trabalha através de pensamentos positivos, através da positividade. Quando você entra num processo negativo de pensamento, você vai para um nível baixo. É onde os demônios começam a dominar você. Então tenha sabedoria. Elevação espiritual, fortalecimento de fé é pensamento positivo. O que Deus falou que ia fazer, o que Deus falou que ia te entregar, é isso daí. Está de pé. O milagre está de pé. A promessa está de pé. Mas dentro de uma intuição é que você vai ter a reviravolta na sua história. É que você vai sair do cenário que você está e adentrar para o cenário que Deus tem para você. Então siga a tua intuição. Não saia fora dela. Que através da espiritualidade é que você vai ter vitória. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe muito.